grupo de informativos as atualizações que a gente tem recebido sobre o problema do sistema, da migração de sistema. Então, colegas, eu peço que acompanhem, que é muito importante acompanhar diariamente o que a gente traz para vocês de informações. O problema é institucional. O problema não é só do serviço social, é de todos os cursos, dada a questão da migração. O que que a gente informou para vocês lá no início do módulo, né? Que, primeiro, que foi a orientação que a gente recebeu do setor de estágio, quando a gente identificou, né? Primeiro que não estava aparecendo a disciplina para os alunos. Apareceu a disciplina, conseguiu resolver a questão das matrículas que não apareciam, ok? Resolvido. Aí depois, em seguida, tinha a questão da proposta, tinha matrícula, mas aí não se conseguia enviar as propostas. Qual foi a orientação que a gente deu? Pessoal, toda a documentação assinada é documento assinado, está tudo certo, né? Não sabíamos informar, como continuamos sem saber informar dia, hora que vai regularizar uma questão que é do sistema. Porém, tudo que cabe compete ao aluno, tudo que cabe e compete aos supervisores acadêmicos, que é monitorar, que é inserir os alunos em campo, né, com as documentações todas assinadas, esse é documento. O fato de estarmos com um problema que é uma migração grande de sistema, não desabona a responsabilidade do aluno de seguir as orientações, porque a hora que o sistema estiver regularizado, vocês vão receber, alunos, supervisores vão receber o comando. Pessoal, quem ainda ficou com situação de proposta não enviada, sistema regularizado, envie. Então, vai ser enviado, até por conta, né, da validação das documentações, certo? Nós estamos com uma outra situação, vocês viram que já foi prorrogada a entrega da atividade 1, para vocês entenderem que isso está na alta gestão, avaliando todos os desdobramentos e sempre que é uma situação institucional, aluno nenhum é penalizado. Logo, se dá prorrogação de prazo, e foi o que já ocorreu nesse final de semana com, atenção, pessoal, prorrogação da atividade. Porque o que que aconteceu também, que se verificou, né? Ainda com relação à proposta, para a pessoa que opera, que avalia as propostas, não aparece como aluno matriculado. O aluno está matriculado, o aluno está vendo todas as coisas, mas internamente não aparece. Por isso que dá a proposta não aprovada, né? Isso também já foi identificado. Então, quando a gente fala assim, prorrogação é porque eles estão ainda analisando todos esses problemas para depois nos dizer que foi, que momento que conseguiram solucioná-lo e regulariza-se toda a situação acadêmica do aluno. O que que é importante nesses casos? Bom, primeiro, é acompanhar as orientações, sinalizar, sim, se é uma situação nova. Vocês vão me trazer problema, meu aluno está acabando o módulo. Pessoal, eu peço para que feche o microfone, porque tem gente com o microfone aberto. O que a gente pede é que não perca esse time das orientações, né? Até porque é o aluno que é impactado. Então, assim, mas tinha aluno ainda sem ir para campo, porque a proposta, não tinha como enviar a proposta, mas isso nós avisamos lá atrás.
Que a instituição estava liberando os alunos para ir a campo sem ter o envio, porque o problema é do sistema, mas ficar com essa documentação pronta, arrumada, sabe, numa caixinha, que é a hora, pessoal, regularização de proposta, e vai. Agora, não encaminhar o aluno para campo é que não poderia, se tiver propostas assinadas, com documento assinado, certo? Então, nós estamos aqui para isso. Aí, com a hora que a gente diz assim, reenvia de novo, reenvia, porque tudo que a gente recebe de orientação, a gente está fazendo desdobramento com os grupos. E isso está acontecendo em todos os cursos. Então, a gente tem que entender que a situação é geral e não específica do curso. Então, vamos combinar assim, ó. Se um colega faz uma pergunta que é a mesma que você teria, então, ok, a gente entende que foi respondida, né? Para a gente aproveitar o máximo possível, que às vezes até nós identifica aqui alguma situação nova, tá? Focada na situação de proposta versus encaminhamento ao campo de estágio, beleza? Então, vamos lá? Por ordem, né? Levantando a mão e a gente tenta monitorar aqui, dando a vez a todos que se manifestarem. Vamos lá. Estou às ordens de vocês. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, isso. Coisa que eu entendi. Regiane, pode perguntar. Boa noite. Então, eu estou com dois problemas. Eu tenho uma aluna que ela está cursando duas matérias, políticas públicas e terceiro setor. Sendo que o de políticas públicas, quando eu coloquei que ela ia fazer 18 horas, 3 vezes na semana, de 6 horas. E no segundo, eu não consegui inserir. Aí eu até falei com o Juliano falou, Rejane, quando for assim, no mesmo espaço, coloca 3 horas, né, de segunda a sexta, mas coloca 3 horas para cada matéria. Só que eu já havia submetido com 18 horas. Então, eu não consigo, de jeito nenhum, colocar a segunda, que é de terceiro setor. Aí eu já falei com o setor de estágio, pedindo algumas orientações, só que é muito moroso. E isso já tem o quê? Está levando umas 2 semanas para eu obter essa resposta. Então, se demorar muito, a gente não vai conseguir cumprir a carga horária dela, entendeu? Professora, quer que eu possa responder? Tá. Regiane, é o seguinte, as orientações referente à questão de proposta, a orientação é sempre a mesma, né, dos modos anteriores. Quando o aluno tem duas disciplinas, a gente divide a carga horária para não haver problema. O sistema não está contabilizando, intercalando, né, a carga horária. Então, você tem que colocar 3 horas diária, né, para cada disciplina e para totalizar as 15 horas semanais cada disciplina. Quando a gente há uma possibilidade, quando já há, né, uma proposta já enviada e você enviou com a carga horária errada, a gente solicita ao setor de estágio o ajuste da carga horária via SideOne para que o setor faça esse ajuste de 3 horas diária e 15 semanais para cada disciplina, para que a gente possa encaminhar outra. Então, quando você for solicitar isso, solicite esse ajuste da carga horária para o setor de estágio, que daí eles vão lá solicitar e vão te dar a devolutiva. Não esqueça de marcar lá 3 horas diária e 15 semanais para cada proposta, tá? Eles vão entender que você tem que encaminhar 2 propostas, tá bom? Esse caso é simples, tá? E a questão assim, Ela já está... já está em Juliano, só um campo, né? minutinho. Juliano e demais colegas, né, aqui presente. Pessoal, não vamos fugir do foco, tá? Uhum. Esses casos pontuais têm que ser tratados com o Juliano. Não vou
abrir espaço para a gente tratar pontualmente do caso da Amanda, da Anabel, da Gabriele, da Fabiana e tal, senão a gente nunca vai sair daqui. Nós viemos aqui com uma pauta específica. O que vocês têm com dúvidas com relação à questão que está ocorrendo agora, nesse momento? Quais são as principais angústias dos alunos de vocês? Quais são as principais preocupações que eles têm trazido para vocês? Nós estamos aqui para ouvi-los também e para fazer as devidas orientações de como vocês devem se posicionar, certo? Não é um atendimento individualizado aqui, porque a gente não vai conseguir. Se não der certo, conforme Juliana já havia orientado, chama ele, faz então uma videoconferência entre, né, supervisores, para ele poder dar esse suporte para vocês. Mas a pauta aqui é outra, tá? Porque senão a gente não avança e não consegue escutar todos que querem falar, ok? Eu agradeço a compreensão de vocês. Próximo, por ordem de... Oi, Anabel. Oi, Juliana, a questão, olha lá para mim, a questão minha é a seguinte, eu estou com duas alunas com a questão da proposta de estágio no seguinte ponto. A Prefeitura de Itu não quer assinar o termo de convênio da Unicesumar. Ela quer um termo de convênio próprio. Eu já mandei para você, no caso, eu estou aguardando a menina mandar para mim isso, e para mandar para vocês. E tem uma aluna também de São Vicente nessa mesma questão. Só que de São Vicente, a prefeitura assinou o termo de convênio da Unicesumar, mas ela quer o termo dela também. É possível isso? A Unicesumar assina? Como que é? Porque é o primeiro caso que eu pego desse jeito. Tá. Esse caso tem que encaminhar o setor de estágio, tá? Mas isso aí você pode me mandar no individual, que daí eu passo a orientação, mais detalhes para você, tá bom? Só para a gente não prolongar. Eu achei que isso. podia perguntar isso aqui. Não, tranquilo. Eu mando para você. Eu tenho mais um detalhe, mas foge do foco, então depois eu te mando. Isso, obrigada. Eu te atenderei amanhã, então. Irineia. Oi, boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho alunos que desde o início do módulo, devido à carga horária trabalhista, poderiam cumprir somente 2 horas, 1 hora até o final do módulo. Nós calculamos as horas, iniciando, né, o momento da aprovação da proposta, com 7 dias após a inserção, após o dia 5/5, e com esses problemas que deu no portal, elas têm uma dúvida que elas ficam me perguntando. Devido à demora da aprovação, a gente entendeu, eu tentei acalmá-las, falei, calma, que as coisas vão se organizar, vocês não vão ficar prejudicadas. Só que devido à carga horária delas, eu acredito que elas não vão conseguir até o dia 12. Aí eu não tenho uma resposta para dar para elas, entendeu? Assim, se vai prorrogar para elas, essas que fizeram a inserção com 2 horas em campo, com 3 horas em campo. Ou a gente pode deixar para ver isso mais para frente, só com você. Oi. Oi? Tá. Você conseguiu me ouvir? Sim, é referente à prorrogação, né, das Isso, mas não é da documentação, igual eu sempre oriento, prorrogação somente para documentação, caso aconteça algo com as supervisoras de vocês. Mas prorrogação de módulo é impossível, porque a 6ª cláusula do contrato, ela nos diz a respeito do seguro que a Unicesumar oferece aos alunos em campo. Então, finalizou a data, encerrou o seguro. Então, né, a gente não tem como mantê-las lá em campo com um período de prorrogação. Então, assim, eu estou tentando de tudo para ver se estou conversando com as técnicas, para ver se elas pagam depois. Estou fazendo um manejo aqui para ver se a gente consegue fechar até o dia 12, somente com essas alunas, sabe? E
assim, mas elas ainda continuam inseguras porque tem técnica que não aceita, que, sabe? Então, a gente está com essa insegurança delas não cumprirem até o dia 12/7. Irineia, novamente eu repito e peço a compreensão de vocês, né? Casos particulares, né? Vocês têm que chamar o Juliano, aquela planilha que, né, a gente vem reiteradamente pedir para que sinalize a situação do aluno, exatamente porque tem um fórum, né, específico do estágio para se analisar casos particulares. Então, esse caso também, por favor, leve no fórum privado para ser tratado com o Juliano, e o Juliano vai trazer para a gente. Entendi. Ok? Agora, relacionada à planilha, eu tenho uma aluna que ela concluiu as orientações didático-pedagógicas no 51. Se esse caso também for particular, você me sinaliza aqui, por gentileza, Maria Cristina, que eu vou tentar resolver. Aí, agora que saiu a matrícula dela em políticas públicas, porém, na planilha, ela aparece para mim em orientações didáticas e não em políticas públicas. Mas a gente preencheu a documentação, eu fiz a inserção da proposta, a proposta foi aprovada, né, que ela está matriculada, como você sinalizou no início, e ela foi a campo. Mas na planilha não consta que ela está em políticas públicas, somente em orientações didáticas, que é uma matéria que já foi concluída no 51, inclusive ela já tem até a nota da matéria. Juliana precisa verificar Tá. esse caso também, para a gente ver Então, se é tá. inconsistema, né, o que foi que puxou errado essa comunicação. Mas se tem até Ok. nota dela aprovada, tá tudo certo. Como Tá. isso está aparecendo só em planilha, pode ter Sim. havido equívocos na hora de puxar a informação. Ok. Mas é importante a gente saber que isso também aconteceu. Ok. Muito obrigada, Juliane, Irineia. eu quem agradeço. Eu vou fazer um combinado com você, Juliana, de te mandar lá no plantão Teams as minhas alunas que estão matriculadas e não estão inseridas na planilha. Pode ser? Pode sim. Então, ok, muito obrigada, viu? Nada. Oi, Graciana. Graciana. Olá, boa noite a todos, boa noite, professora. A minha não é nem uma pergunta, mas eu gostaria mesmo de deixar aqui uma solicitação mesmo, assim, de entendimento, né? Eu sei que a gente passou por momentos difíceis aí nesse 52. Eu, em todos os anos de Unicesumar, nunca tinha visto, né, uma situação assim, mas a gente não está livre, né, de acontecer, e eu confio muito na compreensão, né, da universidade também, e eu ia trazer uma questão que não é, Maria Cristina, pontual, assim, a gente não está falando de um ou de outro aluno, mas são de alunos que nessa situação podem ficar prejudicados, entendeu? Em função do não cumprimento, do período de cumprimento de estágio não ser suficiente, como havíamos planejado. Então, assim, mais do que uma pergunta, você já disse que os casos serão resolvidos, né, pontualmente, mas eu queria lembrar que, infelizmente, desta vez eles não são pontuais. Eu tenho certeza que eu tenho vários colegas com a mesma situação e preocupados com os alunos, que é o nosso foco, né, de não prejudicá-los. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês, né, que, havendo uma discussão a respeito disso, que essas questões sejam lembradas e favoráveis, né, aos alunos, para que a gente... Mas eu não entendi exatamente, Graciana, qual que é a preocupação aí. Eu não entendi. O que eu estou falando é que a colega acabou de falar, que ela tem alunos que inseriram propostas, né, no tempo hábil, essas propostas não foram aprovadas, e são alunos que trabalham, e que só teriam, por exemplo, disponibilidade de 2 horas de estágio, que conciliaram o trabalho ao estágio. E que, em prazo normal, tendo sido aprovadas essas propostas e eles ido a campo no período normal, teriam cumprido as 80 horas. Com os atrasos, alguns, né, e a maioria, não, melhor, nem alguns, a maioria desses que têm essas poucas horas, podem chegar ao final do dia 12 sem alcançar as 80 horas, entendeu? Então, assim, na discussão que vocês fizerem, eu gostaria muito de que, né, tivesse esse entendimento também,
né? Porque Tá, já entendi, Graciana. Então vamos lá, para ser bem objetivo, né? Senão a gente não avança e não dá voz para outros colegas. Sim. A questão é simples assim, né? Pessoal, primeiro, não tem por que não ter inserido os alunos que estavam tudo certo para iniciar, porque a gente sinalizou isso lá atrás. Segundo, conforme eu também havia falado lá, faltou pequenas horas, né, entre esse ajuste da comunicação para dar o start ao campo, nós somos cientes disso, mas é importante a gente ter isso também, né, registrado da real situação. Já fiz as contas aqui, já contabilizei, vai faltar X horas. Porque vocês sabem a data do término, do início e do término. Se ele entrou com uma semana, foi com 2 semanas, por conta disso, e aí a gente vai saber que foi especificamente por conta, né, da não inserção da proposta, que é uma situação geral, ok, gente, mas desde que a gente esteja ciente e que seja no percurso do módulo, já avisa, já faz as contas, mas avisa agora. O que não dá, pessoal, é o módulo fechar, o módulo encerrar, lançou a nota, depois do lançamento da nota é que a gente recebe. Não, mas veja bem, o aluno fez, mas. Gente, por isso que a gente pede, para que isso tudo fique registrado em planilha. Né? Então, a planilha é para isso. A gente pega tudo que está lá, a gente traz para a pauta, avalia caso a caso e faz todos os desdobramentos. Aqui compete, aqui ok, aqui validado, porque a gente tem ciência durante o percurso do módulo do que está acontecendo, mas não podemos vir a ter ciência somente no fechamento do módulo, pior ainda, só quando há lançamento de nota. Não. Isso não tem como, até porque não somos nós que fazemos o processo, né, de acolhimento de documentação e de validação. Então, eu estar ciente agora, durante o percurso da situação de A, B, C e D, que aí esses casos pontuais que tem que ser, além de registrado na planilha, o Juliano pode ser acionado para dizer, ó, Juliano, tá lá, hein? Lembra que nós vamos precisar. Esses casos com certeza, são avaliados em tempo real também, para que não espere lançamento de nota, ok? Então, vamos passar adiante, tá? Emanuele. Boa noite, professores. Vamos lá. Boa noite. Eu sei que a senhora já falou um pouco, mas eu entrei 3 minutos depois. Os cancelados, eu agora comecei a reenviá-los, tá certo? Perfeito. Certíssimo, reenviou. Aí deu certo? Ah, então, por quê? Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando há essa migração de sistema, né? Então tem hora que dá bugging, né? Bugou. Aí fica um tempo ali. Aí eles fazem nova atualização, aí eles vão lá trabalhar no problema. Daqui a 2 horas, normaliza, atualizou, volta, ok, deu certo. Então, por isso que é importante. Reenviou, né? Aí eu vou reenviar, vou esperar 2, 3 horas, tentei, vou esperar amanhã, né? Deu certo, ok. Não deu certo, você vai continuar nesse processo. A orientação é essa mesmo. Reenvia, reenvia, né? E a partir do momento também que a gente recebe assim, normalizou, agora é efetivo. Envia todo mundo, reenvia todo mundo para aprovação. Entenderam? Então, é importante que você tenha feito isso. Agora aguarda e depois nos fala. Fala para o Juliano, deu certo, não deu certo, e a gente vai acompanhando esses desdobramentos. Mas Sim. esse é o caminho. Não, tudo bem. Solicitação do setor de estágios do portal, né, aquele portal de solicitações. Eles deram para vocês algum prazo de retorno? Que solicitações? Eu não Desculpa, vamos entendi. lá. Portal de solicitações, que é o que nós falamos com o setor de estágio. Sim? Tá fora do ar? Não estou sabendo.
Não está fora do ar, mas eles passaram para vocês algum prazo para retorno para os supervisores ou continua 7 dias úteis? Como está esse prazo? Olha, nós temos o mesmo prazo. Temos o mesmo prazo, a orientação tem o mesmo prazo. Mas só para vocês terem ideia, imagina toda a instituição, todos os alunos em estágio. O volume é muito alto, né? Então, por isso que eu falo, coisas pontuais trouxe para o Juliano. Juliano, olha, aí já se passaram muito além até do prazo, né? Porque a gente sabe, em condições normais, o pessoal tem atendido dentro do prazo. A gente sabe disso. Então, é o, si- Gente, é o sintoma do problema, né? É um sintoma do problema, porque aí é todo mundo querendo se comunicar com o setor de estágio, né? Então, é um volume muito alto. Então, o que a gente pode e tem ciência, passa o RA do aluno, passa a situação, tal, o que a gente pode intervir de uma forma a dar celeridade, ou seja, a nossa orientação for, não, vai ter que enviar para lá, porque, por exemplo, né, essa questão da carga horária, de não sei o quê, como não somos nós que avaliamos ou essa documentação, tem coisas que realmente é só com eles, aí vai ter que esperar, de fato, eles responderem. Mas se extrapolar daquele prazo, de qualquer forma, sinaliza para a gente. Mas não houve mudança com relação ao prazo, não fomos comunicados, tá? tá Mas se tiver ótimo. algo muito fora da curva, Não, levanta a mão, não, não, tá? já estou acostumada. Só para realmente saber se tinha Não, alguma outra. beleza. Então, É, Portal NEAD. Teve essa troca dos currículos, políticas públicas, tivemos esses problemas, só que eles até hoje, quando você puxa os matriculados, eles não estão aparecendo, está aparecendo em branco. É só para dar uma sinalizada para vocês, porque eles aparecem para eu colocar a proposta, só que eles não aparecem como matriculados para mim. Fica em branco a tela. Só para vocês terem ciência, porque isso pode dar problema lá na frente, na hora de eu uhum. ter que provar que o Ah, aluno era meu. Porque, não. né, tem só a planilha de vocês, que é mexível, né? Tem toda uma questão ali, só que são 2 currículos. E lá na frente pode, porque eu tiro print de tudo, então lá na frente pode ocorrer, não, Emanuele não atendeu, estava em branco. Só para sinalizar para vocês também continuarem mexendo nesses erros, para ver se consegue colocar eles matriculados no NEAD. Mas é isso, né? Como está havendo essa movimentação toda, tem momentos que não está aparecendo. Por exemplo, por que que não está sendo aprovado várias propostas? É porque para os técnicos que operam para a validação da proposta, para eles não está aparecendo a matrícula do aluno. Se não Entendi. está aparecendo a matrícula do aluno, como que vai aprovar a proposta? Ele não tem Não, como aprovar, entendeu? Mas mas, assim, é sistêmico mesmo. Então, eles estão atuando em cima. Vamos então, acompanhar as atualizações de informações, tá? Que é Então, diário. cabe salientar que esses alunos que eles estão cancelando são alunos meus antigos do outro currículo que aparece no NEAD para mim, não são os novos. Esses que estão sendo cancelados, eles já estavam aprovados na minha planilha, porque, né, a senhora sabe que eu tenho aquela planilha que eu vou acompanhando os meus alunos. Eles já estavam aprovados há mais de uma semana e foram recusados. Quem está Entendi. botando os TCs sou eu, não são os alunos. Então, eu Perfeito. coloco e vou acompanhando. E eles estão cancelando dos alunos que já estão inscritos desde o É, módulo passado. mas é o Isso sistema vai mesmo. dar problema, por quê? Porque eu tenho alguns alunos que não recebem e-mail, na minha planilha está como aprovado, e quando chegar lá na frente, quando olhar, vai estar recusado e vai fazer como para mandar a documentação final do módulo? E a gente falou, acho que não sei se você perdeu essa parte, né? Possivelmente. A partir do momento que for regularizado essa questão das propostas, né? O problema todo começa daí das propostas, automaticamente aparece matrícula, automaticamente vai, enviou proposta, aí reaparece para o envio de documentação, para validar a documentação, certo? Então, É. uma coisa está casada com a outra. A gente vai ter que esperar mesmo para aguardar,
Porque, mas agora é isso, né? E eu tenho essa fala da Emanuele, quanto que é importante. Eu tenho o meu tudo documentado, eu faço print de tudo, aluno por aluno, né? Sei a situação real de tudo. E faça suas caixinhas mesmo, tenha tudo aí. Porventura, regularizou tudo, enviou tudo, mas ficou de um aluno que não foi regularizado. Não, professor, olha, tenho tudo aqui, tal, tal. Óbvio que aí vai ser muito importante para quem tem esse processo na mão e tudo, muito mais fácil para a gente, né? Ter ali a materialidade para dizer assim, não, esse caso de fato, né? Mas a gente acredita que quando resolver, vai ser para resolver geral e ninguém vai ficar do lado de fora que tenha feito todo passo a passo, certinho, né? Oremos, oremos. Oremos. Orem de lá, que ó, a gente ora de Última, cá. última pergunta, professora. Vamos lá, que é o furdunço. Módulo termina 12/7. Beleza? Módulo oficial. Existem supervisores no grupo que estão falando do dia 20/7, tá? Para todos os alunos a prorrogação. Naquela reunião de quinta-feira, a senhora citou que os alunos de políticas públicas que estavam sendo matriculados naquele momento, eles teriam uma prorrogação de 15 dias, que aí cai no dia 27/7. Os meus alunos, os anteriores, que estão sendo recusados, eles vão ter essa prorrogação, porque, né, estão recusados. Qual é a data real? Eu preciso. O Juliano sabe que eu preciso de materialidade. Eu preciso uma coisa certa, porque a senhora falou uma coisa, que é 27/7 pelos meus cálculos, depois do dia 12, só que alguns supervisores estão falando dia 20/7. Qual é o real, professora? Vamos lá, gente, o que é comunicado oficial, né? Qual foi o comunicado oficial? Põe aqui, Juliano, o comunicado oficial, porque eu acho até legal, porque para quem assistir depois, não tenha. A gente vai sempre pelo que é oficial, né? Vamos lá. Até porque, como eu tenho falado para vocês, à medida que o alto escalão está avaliando, né, há um comitê de crise para avaliar todas essas questões, chegam esses prazos que é institucionalizado, que não foi da coordenação de curso, né? Aí é institucionalizado e aí é para todos, certo? Então, seguir sempre quando chega a comunicação oficial. Então, vamos lá, Juliano, reposta aqui para que todos, sem exceção, saibam do que a Emanuele está trazendo em termos de comunicação. Juliana, não está saindo seu áudio. Já está aqui no chat o comunicado. Dia 18. Beleza, então não é nem 27, nem 20. Eu tinha visto desse do dia 18, mas esse é 18 de junho, que é para documentação. É o prazo do TCE esse aqui. Eu quero o prazo do fechamento. O módulo fecha dia 12 e os alunos eles têm prorrogação até o dia 20 ou dia 27. Peraí. Emanuele, deixa eu só responder então, Pro. Obrigada, Na Adriana. verdade, diante de todas essas inconsistências que nós temos, nós não temos um prazo final determinado, tá? O que nós temos é o prazo do calendário, 12/7. O módulo 52 encerra em 12/7. É isso que nós temos. A gente teve sim um atraso na aprovação das propostas, 15 dias, assim como a gente teve o atraso na matrícula da matriz 2023 de PP. O que a professora falou na primeira reunião é que este prazo de 15 dias, né, seria passado para a entrega da documentação via Valoriza, certo? Mas não é para conclusão de campo. Então, o prazo para concluir campo é 12/7. Todas as situações que fugirem dessa régua, o Juliano vai descer para vocês um forms e vocês vão sinalizar. Porque, como você bem disse, a gente está também com essa inconsistência no portal de matrícula, não gera relatório. Inclusive, o nosso dashboard, como a própria Irineia colocou aqui, ela tem alunos que estão na planilha, mas que estão com disciplinas diferentes, e tem um monte de e-mail aqui que eu já vi, Juliano, de alunos que ainda nem estão relacionados na planilha. Por quê?
Nós estamos saindo da plataforma Liceu, estamos indo para o Gioconda. A gente vai parar de trabalhar com o portal e vamos começar a trabalhar com o Muda Azul. Então, muitas informações não estão no nosso portal NEAD, estão no Gioconda. E hoje, quem tem acesso à Gioconda? Somente o pessoal da avaliação e o pessoal do TI. Nenhum outro setor na instituição tem acesso. Inclusive, a secretaria tem acesso, o financeiro também, só fazendo uma correção. Então, hoje, Manoel, eu não posso te afirmar, vai ser prorrogado até o dia 20, o módulo 52 vai encerrar no dia 20, e na semana seguinte já inicia o 53, porque não desceu esse comunicado oficial. O que a gente pode falar para vocês hoje, com toda certeza, é que nenhum aluno será penalizado. Então, assim que o Juliano descer essa planilha de situações de alunos, vocês vão relatar todas as situações que vocês tiverem, inclusive essa, Irineia, acho que foi a Anabel que falou também, vocês têm que sinalizar esses alunos que não vão conseguir concluir o campo dentro do módulo, e a gente vai analisar em cada situação. Hoje nós não temos um número, a gente supõe que seja 10, mas a gente pode esperar 200, 300, e aí se for um montante assim, é uma ação institucional, porque o aluno não pode ser prejudicado, porque ele não tem culpa que nós estamos fazendo essa migração para o bem comum de todos, a gente sabe isso, que toda mudança é para uma coisa melhor, mas hoje a gente não tem essa data, tá, Emanuela? Então, a data que vocês precisam trabalhar é 12/7. E a prorrogação foi do TCE, porque o prazo venceu ontem, né? 8/6. Isso. Como a gente teve alunos com disciplinas canceladas, inclusive da matriz 2018, né? Aham. Esses casos, eles prorrogaram para o dia 13. Só que não se assustem, hoje apareceram novos casos de alunos que estão sem matrícula em estágio. E estava tudo certo até ontem, mas hoje não está mais. Então, eles estão atuando e pode ser que este prazo prorrogue, mas a data que nós temos é 18/6, perdão, entrega dos TCS, e o módulo 52 encerra dia 12/7, certo? Obrigada de novo, professora Adriana. Acho que foi a Hipólito que sinalizou que as notas saíram, só para falar para ela que as notas estão retornando. Os meus alunos perderam as notas também, esse final de semana, sumiram as notas, teve um samba aí. Aí eu botei um comunicado para eles, eles estão observando e está voltando aos poucos as notas. Eu pedi de prazo para não encher o atendimento eletrônico até quinta-feira. Falei, até quinta-feira, se as notas não retornarem, aí vocês mandam para atendimento eletrônico. Antes disso, não, para não encher o atendimento, né? Que eu sei que é por causa do bendito Gioconda, esse negócio todo aí. Obrigada, mas questão professora. de nota, Emanuele, não precisa abrir atendimento eletrônico, tá? Atendimento eletrônico é só matrícula, financeiro ou dúvidas que requer análise da coordenação de curso. Notas pode falar diretamente com a mediação, tá bom? Então, este aí é um problema um pouco grave, né, professora Adriana? Não ri que eu tô vendo você rindo. É grave este problema, entendeu? Mas eu não vou comentar, porque eu estou com muito problema com a mediação e sabe que eu gosto que Marcela, então eu vou ficar quieta. Tá? A gente está com um volume muito grande de mensagens da mediação, inclusive por conta desses erros mesmo. Mas é um problema da migração que agora está resolvido, 2 horas depois volta o mesmo erro. E assim vai. Enquanto não finalizarem o módulo 51, a gente não vai conseguir vencer essa inconsistência. Perfeito, Adri, que eles mandam para a gente. A mediação manda para a gente. Não, fala com a supervisão acadêmica. Mas obrigada, professora. Obrigada pelas respostas. Valeu, obrigada, Manoele. Mas vamos lá, gente. Se cada um tiver 10 questões, igual a Emanuele, não tem como a gente sair daqui. Vamos professora. Lá. Foi lá. Comum. Olha só, eu segui a parte. Eu não vi você fazendo cara feia, eu segui a parte do comum. Conforme a senhora orientou, nem vem. Aí a gente só pede assim, a gente acredita que a Emanuele já trouxe um monte de resposta para mais de 50%. É nisso que eu quero crer, que você ajudou. Assim, já ajudou, com certeza. Que ela trouxe questões bem gerais mesmo e pertinentes. Não tem nada de errado. Próxima, Adelane. Oi, gente, boa noite.
Realmente, Emanuele, você já ajudou bastante, já teve bastante esclarecimento. Pelo menos essa reunião já nos tranquiliza, para mim me tranquiliza um pouco mais, tá, professora? Mas eu gostaria de saber se esses comunicados estão sendo oficialmente informados para os alunos, de modo o informe, assim como a gente tem no estúdio, a questão dos prazos, os alunos estão tendo essas informações, porque, pelo que eu percebo, pode até ter essas informações, mas eles não entenderem por completo. Aí, às vezes, a informação vem muito distorcida para eles e tudo eles imaginam que a gente sabe. E assim como eles, a gente também tem muita coisa que não estava ciente. Exemplo, quando se falava sobre a questão das disciplinas de políticas públicas, eu já estava com um problema com outras disciplinas. Então, nesses casos aí, até sinalizei para o professor Juliano sobre cancelamento, né, que é individual, mas em outros processos eu também tinha dúvidas que vocês já falaram agora e eu não vou pontuar, mas a minha pergunta se os alunos estão sendo informados e se essa questão toda no final do módulo, mesmo aqueles casos em que a gente de repente passa despercebido, porque pode ocorrer, eu lancei alguns TCE, na sequência foi cancelado, e aí depois eu lancei de novo, então é um retrabalho, e aí eu fico preocupada para eles não serem prejudicados, é só nessa questão que eu sinalizo também para vocês, e dizer assim, que a gente entende que mudanças ocorrem, mas que eu acho que a gente só precisa ter um pouco mais de comunicação, divulgação, já parabenizo da forma que está, mas a gente precisa melhorar um pouquinho mais a comunicação de aluno e também de supervisor, tá? Muito obrigada. Adriana responde uma, eu respondo outra. Respondendo bem objetivamente, viu, Adelaine? Não, os alunos não são impactados de maneira alguma sobre esses problemas sistêmicos, porque o montante afetado de alunos não corresponde a nem 10% da base de alunos matriculados na educação à distância, tá? Então, todo caso é tratado individualmente, mas não é feito em nenhuma comunicação em massa, tá? Os casos chegam para vocês, chegam até nós, a gente leva para a equipe Acho que ela está faz a falando sobre a tratativa. prorrogação das atividades, Adri. Não, ela está falando sobre as inconsistências sistêmicas, foi o que eu entendi. Mas a prorrogação de Mas também das prorrogações, tá, Os professora dois. Adriana? São as duas coisas. Tá, prorrogação de atividade foi deferido, né, institucionalmente, a prorrogação da atividade 1 cresce para as disciplinas de campo, e as demais não terá prorrogação, porque não tem impacto, né, para o aluno, certo? Se houver a necessidade, a gente mantém a mesma tratativa, o aluno entra em contato com a mediação, certo? Nesses casos, inclusive, eu tenho pedido para todos eles registrarem, mesmo sabendo que a mediação não está respondendo, mas eu estou pedindo para eles registrarem como respaldo para eles mesmos. Sim, uma única vez, viu, Adelaine? A orientação que a gente sempre pede. O aluno precisa mandar apenas uma mensagem. Porque se o aluno manda mais do que uma, ele volta para o final da fila e aí fica aquele atraso na mensageria, e aí não consta para nós como atraso, né? O aluno fica na espera muitos dias, mas para nós está dentro do prazo de resposta. Mas sim, nós estamos com um montante de mensagens. Hoje tem 650 mensagens na base da Marcela, uma mediação só de 40 horas, que tem atendido os estágios, e impossível atender em um único dia esse total de mensagens, tá? Mas elas estão sendo todas respondidas, embora não no prazo, mas são respondidas. Até porque, gente, vejam lá, tá? Nós fomos analisar, né? Quando chega, dá esses boom aí de 600, deu até 1.000, quase 1.000 mensagens na mensageria, e aí a gente vai abrir e olhar, tem um aluno só, por exemplo, tá? Nós identificamos um caso assim, mas tem muitos outros assim, que somente um aluno abriu 50 mensagens, só de um aluno. A mesma pergunta ele fez 50 vezes, gente. Sabe? Então, assim, até desumano, né, para a gente querer que a pessoa dê celeridade quando a gente vê que é assim,
pergunta e pergunta e pergunta e pergunta e pergunta, não tem nem sequer a paciência de esperar aquele tempo, ele já vai fazendo uma em seguida da outra, como se isso fosse ajudar. Não, só atrapalha, certo? Então, a questão de migração, a questão interna é nossa, né? É nossa, é problema interno. O que a instituição tem que falar e o que a gente tem falado para os supervisores, mediação tem se comunicado com os alunos, pessoal, problema interno de sistema, como sempre houve, né? Claro que esse está se perdurando por mais tempo, porque é de toda a instituição, né? Não é só com relação a um curso. Que vamos prorrogar as atividades, a gente tem que fazer agora aqui, gente, um exercício muito grande para não ter os equívocos e depois vir cobranças de regularização de situação de aluno que não cabe, isso vai ser avaliado, tá? Nós estamos falando de prorrogação de atividade. Poxa, porque, né, o curto foi da hora que conseguiu abrir as matrículas de todos os alunos da mesma disciplina, principalmente de PP, né? Então, a gente está sabendo que ele teve pouco tempo para entregar a atividade. Persistiu o problema que está se vendo da proposta. Então, aí, essa questão da proposta é para todos os cursos. O que a instituição já fez? Prorrogou a entrega da atividade. Pessoal, nada tem relação com prorrogação do cumprimento da carga horária. Porque é para todo mundo, daquele prazo que a gente deu, já era para estar em campo, né? Casos pontuais particulares tem que ser comunicado como sempre nós pedimos, avisado, comunicado na planilha e com o Juliano, certo? Porque aí nós estamos cientes, vocês estão colocando os casos de vocês particulares, vocês estão colocando, né, os responsáveis diretos cientes da situação, para que também a gente já avalie em tempo real e diga, olha, aqui a gente vai ter que atuar dessa forma, mas isso não se aplica para todo mundo, se a gente não tiver ciência real da situação, certo? Então, acho que é isso. Próximo. Geisiele. Boa noite, pessoal. Eu Boa peço noite. desculpa se essa minha pergunta já foi sanada as dúvidas anteriormente, porque em algumas lives eu acabei não participando, mas é sobre essa disciplina de políticas públicas, que alguns alunos de ODP não tiveram disponibilizados essa disciplina, inclusive alunos meus. E aí até hoje não foi disponibilizado. E aí o aluno fica sem entender, né? Porque ele cumpriu o ODP tudo certinho e estava se preparando para um estágio nesse módulo 52. E a outra dúvida que eu tinha, acabou que a colega já perguntou aí, já foi sanada, que era em relação que a gente não tem uma certeza temporal de quando esses problemas técnicos vão resolver. Gente, não temos, gente, problema de sistema, não temos. Mas aqui já foi sanada a dúvida que cada caso será avaliado individualmente. Sim. Isso mesmo, e Gisele, isso é o caso, inclusive, do primeiro ponto, tem que ter uma tratativa no outro, né, fórum mais privado com o Juliano, tá? Então, a gente pede para depois remeter a situação para o Juliano, ok? E aí vamos dar sequência aqui. Agradecemos pela contribuição, Gisele. Thaís. Pode falar, Thaís. Tá Oi, mutado. boa noite, professora, boa noite, Juliano, colegas, tudo bem? Gente, assim, sinceramente, eu não estou bem. Estou me sentindo... nossa, não sei nem como falar, professora, porque assim, eu não havia entendido que o prazo do cumprimento não era para as 80 horas. Não havia. Então, assim, eu fiz várias inserções em campo de estágio,
assim que você falou que eles poderiam ir a campo, de alunos que já tinham com os campos, já estavam com os campos fechados, com os assistentes sociais, né, com as instituições, só que eu ainda estava inserindo alunos em campo, naquele momento, porque se a gente parar para pensar, até o dia 12 ainda dava tempo para inserir os alunos. Contudo, eu passei informação errada para os meus alunos, eu falei para eles que eles teriam até o prazo do dia 27 para cumprir as horas. Estava inserindo alunos em campo ainda essa semana, inclusive por conta dessa informação que eu não entendi. Então, assim, se foi equivocado da minha parte, eu peço desculpas, mas na última live que a gente teve, para mim, ficou claro que eram as 80 horas até a data do dia 27/7, porque eu até perguntei várias vezes, né, para você, perguntei uma vez para você, professora, para a senhora, na última live, né, não houve resposta, só, não, 15 dias após. Aí eu não sabia se 15 dias após eram dias corridos, se a gente contaria final de semana ou não, como que ia fazer esse Gente, eu já processo, entendi, e Thaís, eu vamos eu lá. fiz uma coisa completamente equivocada. E agora eu estou Pois é. assim, com os meus cabelos em pé, porque eu estou, inclusive, terminando aqui os termos de compromisso, porque tem alunos que eu posso inserir ainda no prazo até dia 27 para entregar a documentação, que não é o caso. Então, Pois é. assim, nossa, não sei nem o que falar, professora. Gente, a Não gente sei o que tem falar. tudo gravado, por isso que nós gravamos, né? Essas Até assim, eu nossas entendo, mas eu reuniões. realmente, Pra, eu assumo isso. Eu entendi de outra forma. Eu é, entendi que os alunos poderiam ter 15 dias a mais, inclusive para cumprimento de carga horária, e não só TCE. Foi um equívoco meu? não, Claro, não, pode ter sido, mas assim, se alguma colega entendeu dessa forma, eu também peço que sinalize, sabe? Porque eu me sinto sozinha agora nesse processo, como se o erro fosse meu. Fazem não, 10 anos de não, instituição, não, e eu não. estou me sentindo, assim, muito mal com relação a isso, porque a minha base de alunos, eu sei que eu sempre falo isso, deve ser até maçante, mas, assim, ela é bem grande. Claro que tem pessoas, supervisoras que têm um pouco a mais do que eu compreendo, sabe? Então, eu estou tentando fazer tudo que eu posso para poder ainda inserir até dia 27, para eles cumprirem a Não, carga horária. Por vamos exemplo, lá, deixa eu só calma lá. terminar, professora, querida. Deixa eu só terminar, que eu fiquei tão nervosa. Eu Foi por estou isso que a gente está nervosa. tentando te acalmar, Meu minha filha, senão Deus do você vai céu. ter um treco aqui ao vivo. Ah, Não, mas Thaís, eu assim, também tinha entendido isso, Thaís. não, Tá deixa eu só sozinha, terminar. não. Aí, ó, Eu aí a também. pergunta que eu ia fazer hoje, né, não era casos particulares, que eu tenho trocentos, mas assim, era a respeito dos documentos de estágio para entregar. Registros de frequência de campo, registros de frequência acadêmica, plano de estágio, avaliação de desempenho, se a gente colocaria a data, se eles poderiam colocar até a data do dia 27/7. Então, eu estava trabalhando até agora, nesse espaço de Tá tempo que bom, eu teria Thaís, ainda já para organizar entendemos. que os Agora, alunos cumprissem suas deixa 80. ver se a gente Meu Deus. tenta acalmar seu coração. Gente, vocês lembram? E tá gravado. E o que eu falei, tá gravado. É só retomar, gente. O Claro, que que é eu esse? não estou batendo Não, de frente eu com a sei, senhora, mas não, sem mas é que você. assim, eu acho que não tá equivocado o que você está falando para PP. Políticas públicas. Mas é Naquela de PP que eu estou live, falando. então tá, então vamos lá, gente, volta de novo para PP, que alunos que não tinham matrícula, então como estava com TCE tudo pronto, tudo certo, mas não tinha ido para campo ainda, porque não tinha como, não tinha nem matrícula. Quando regularizou, dava esse tempo, nós computamos, deu 2 semanas, que é 15 dias. Eu digo, gente, para esses casos específicos de PP, não confundam com as outras disciplinas PP. Tá? Vai faltar 15 dias para o cumprimento da carga, a não ser que ele tenha disponibilidade para mais tempo. Se tiver disponibilidade para mais tempo para ele recuperar essas horas, ok, mas um outro aluno que é trabalhador, que está tudo tão certinho as 10 semanas do módulo, para esses casos que já estava com proposta, ok, só estava realmente pendente a submissão, não estava ainda atrás ainda de abrir campo, não.
Então, é só retomar lá. Para esses casos que estava com tudo redondo, ele não foi para campo porque não tinha disciplina, logo não tinha como enviar proposta. Para esses casos, a gente falou, gente, a gente tem aí 15 dias para ele repor, caso ele não consiga aumentar a disponibilidade dele dentro do fechamento do módulo, da carga horária. Aí foi carga horária que eu falei. É só a gente remeter, tá? Isso eu lembro perfeitamente, mas para os casos que estavam, eu digo, gente, está todo mundo com eh, as suas propostas aprovadas, campo certo, isso está na live. Campo tudo aberto. O que teve de problema é que não tinha como enviar porque não tinha matrícula. Foi regularizado? Vocês estão com essa documentação? Estamos. Vai para campo. Se aluno que não conseguiu dobrar a carga horária lá para fechar, aí a gente vai trabalhar pontualmente, que a gente precisa que vocês sinalizem. Mesmo assim, a gente precisa que vocês sinalizem. Foi essa a situação. E quando a gente diz para você, gente, está gravado, retoma. Eu fiquei em dúvida com relação a isso. Retoma a gravação, que é o que está registrado, né? Por Prof, isso que a gente faz questão. professora, eu não fiquei em dúvida. Eu fiz de acordo com aquilo que eu entendi. Esse que foi o problema. Entendi. Entendeu? Eu entendi realmente que as 80 horas eram para os alunos até o dia 27/7. Tanto é que eu fui atrás das datas. Então, assim, eu tenho casos que ainda estavam algumas questões pendentes que eu consegui inserir em campo. Sabe? O termo de compromisso não foi aprovado ainda? Não foi? Porque a gente está com esses problemas de inconsistência de migração de sistema. Só que eu entendi realmente que eram 80 horas que os alunos poderiam cumprir até o dia 27. Então, assim, eu peço Thaís, desculpa. são Oi, alunos querida. de PP Matriz 2023. Esses é Tipo, ok. Esses estão eles ok. podem. Vão cumprir o campo até o dia 27, porque eles tiveram a 15 matrícula dias. atrasada. É Isso. dar Ah, 15 tá. dias. Acho Se que eu ele fiquei com não for nervosa. aluno de PP Ah, Matriz É só 2023, fazer a conta, aí não. Thaís. ai, não, Mas então tá ainda bom. assim você precisa sinalizar nesse forms que o Juliano vai descer para vocês depois, tá? Tá. Aí outra questão. Então tá bom, gente. Ok. Tem uma questão particular, por exemplo, de uma aluna que apareceu em políticas públicas, e aí eu fiz o termo de compromisso dela junto com ela, e mandei. Eu sei que é particular, mas assim, vou ter que falar, porque pode ser o caso de outras colegas nesse sentido, que é uma outra coisa que me agonia. Ela estava em políticas públicas, no 52, pedi para ela fazer o TCA em PP. Quando eu olhei no portal, ela estava em terceiro setor do Conselho de Gestores. E aí eu falei para ela, muda, porque senão você vai ter que pagar essa disciplina. Aí você cancela políticas públicas. Ela tinha vida de transferência. O portal, ele mudou várias vezes. Aí ela fez terceiro setor do Conselho de Gestores. Aí agora, ela não está mais no caso de PP, entendeu? Então, assim, essa aluna não vai conseguir cumprir 80 horas até dia 12. Por quê? Porque ela está fazendo 2 horas para estágio remunerado obrigatório. Para eu não prejudicar a aluna, eu falei para ela colocar terceiro setor do Conselho de Gestores. E agora tem essa questão, porque, na verdade, o terceiro setor de Conselho de Gestores é só até o dia 12. Só que aparecia PP. E eu mudei o tema de compromisso de estágio dela. Porque eu não queria que a aluna pagasse disciplina. Agora eu estou me dando conta disso, por exemplo. Entendeu? Aí Isso aí você você manda vai. essa São situação, situações né? Você particulares. manda essa situação. Uhum. Gente, Pois é. todas as vezes é uma situação pontual. Você se deparou ali, gente, isso é caso para trazer no privado, Tá. Juliano. Como Ok. eu tenho um print disso, eu tenho. Nananã, Tá. e o Juliano vai Tá. trazer para que seja avaliado. Todos os casos Tá. são avaliados se vocês trouxerem, certo? Tá bom. Tá. Com Beleza? relação aos documentos dos alunos de políticas públicas, a última data deles, né? Eles cumprirem campo de estágio até dia 27/7. O TCE até dia 12/7. A gente pode dar, porque eu vou dar supervisão acadêmica quarta-feira. Então, assim, eu preciso orientá-los nas datas. A gente coloca dia 27/7 nas documentações? O TCE Não, é até 18, tá, não, Thaís? TCE não. Folha de frequência de campo, folha de frequência acadêmica, que eles vão fazer 80 horas até o dia 27. Né? Avaliação de desempenho.
que a Pode gente colocar o orienta? que é real, É Thaís, sem real? problema de ser feliz, claro, é o que é Não, real. mas eu acho que devido a essa reunião que para muitos tranquilizou, para mim me deixou, na verdade, nervosa, porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, mas então tá bom, gente. Então é isso, né? Eu entendi agora. Eu tenho um aluno matriculado em políticas públicas, meu único aluno que estava no 52, que fez o ADP no 51, que até agora eu não consigo postar o termo de compromisso, porque não aparece que ele está matriculado ainda no portal Valoriza, nem serviço social aparece. Né? E esse aluno, por exemplo, é um aluno que vai entrar em campo agora, é um aluno que trabalha no município de Colombo, ele é super engajado. Thaís, casos assim, chama o Juliano. Juliano vai abrir o sistema com você, vai colocar o RA, vai fazer print, que é um caso que não era. Se é PP, a gente É o meu tem único aluno. informação de Os que outros estava aparecem todo como mundo, matriculado. entendeu? Aí precisa ser avaliado, gente. Por isso tem Ah, casos a caso que a gente vai ter que avaliar, entender o que que é para poder reportar para o setor competente, para dizer, olha, tem um caso novo aqui, uma situação nova aqui. Por isso que tem que ser muito bem detalhado e com a ciência, sempre fazendo, Juliano, tomar ciência do que está acontecendo em tempo real. A hora é agora, é em tempo real. Não me deixe para fechar o módulo para vir levantar a mão. Eu prefiro que não, façam isso não. agora. Inclusive, Então eu tá, tenho muitos idols também, tenho muitos questionamentos, estou falando com o então tá, Juliano, né? Mas tá. obrigada, então. Realmente eu tinha entendido errado, tá? Que Beleza, bom que eles vão poder fazer 80 horas até o dia 27, né? Porque é justo para eles, né, professora? Obrigada, tá, perfeito. gente? Vamos Desculpa lá. aí a minha indignação. Fabiana, Boa noite a todos. A minha boa dúvida noite. é mais ou menos a mesma que todos, a questão do prazo, tá? O que que acontece? No portal, tá ali duas datas, tá dia 12 nos TCS e dia 20. E o que que os alunos estão me questionando? A orientação desde que eu entrei sempre foi não mandar aluno para campo sem ter o TCE aprovado. E foi comunicado no dia 13, só no dia 13 que eu me lembro, que foi comunicado que poderia ir a campo, mesmo que não tivesse aprovado com a assinatura do termo. E o que que acontece? Eu tenho alunos que estão me questionando, que estão dizendo que não vão fechar até o dia 12. E aí eu fiquei com essa dúvida, porque até por isso até fui eu, uma das supervisoras que botou no grupo, se seria 12 ou dia 20 de julho o fechamento do módulo. Então, esses casos que não vão conseguir fechar as 80 horas até o dia 12, eu me reporto ao Juliano e coloco na planilha, é Se isso? for PP, sim, né, gente? Novamente, vocês não façam mais confusão, igual a Thaisa, que assumiu, e isso dá um burburinho danado, porque uma que interpreta e a outra que vem em cima, por isso que eu falei, não, chama, prefiro aqui, e aqui está gravado, e aqui é o que a gente falou. Então, Não, se mas eu não tiver tenho nenhum. dúvida, mas se tiver alguma dúvida, venham trazer para a gente. Gente, políticas públicas, por que nós falamos em caráter excepcional? Nós estávamos dizendo para vocês, está com a documentação assinada, está tudo certo, isso é um documento legítimo. Então, pode o aluno ir para campo em caráter excepcional. Ah, porque sempre foi assim, e sempre vai ser assim em condição normal. Nós não estamos aqui liberando a partir de agora, porque em condições normais vai ser o que a gente tem enquanto política institucional. Aluno só vai para campo após o envio da proposta, deferimento pelo setor de estágio, a acompanhar se precisa fazer alguma adequação ou outra de informação. Isso se mantém, nós falamos em caráter excepcional, né? Então, por conta disso, que nós precisamos, sim, esses alunos que só com 15 dias após é que foram liberados para campo, nós precisamos que é essa a informação que nós vamos ter pontualmente, um por um, que vai ser aberto o sistema para eles enviar essa documentação posterior, porque foi um comando nosso e nós estamos cientes porque está ali listado o nome do aluno e o RA do aluno. Temos controles para isso, tá? Então, dessa Sim, forma, professora, mas no meu caso não tem nenhum aluno em políticas públicas. Aí então no Eu não seu digo, cabe. caso, Fábio, no seu caso, Aí, Fábio, aí vai entrar na planilha que o Juliano vai descer no Forms, tá? tá O aluno bem. não vai conseguir entregar
finalizar as horas até o dia 12. Por exemplo, você tem que sinalizar na planilha. Toda situação que fugir do prazo 12/7, que é o que nós temos hoje, vocês precisam sinalizar nessa planilha. Como nós ainda estamos com o módulo em andamento, a gente precisa dessas informações para a gente ter uma quantidade de alunos para a gente trabalhar com eles. Na minha cabeça são só 10, né? Eu brinco com eles que eu falo que são 500, mas eu tenho que pensar que é 10, que é minoria. Mas a gente sabe que esse número pode ser bem maior do que aquilo que a gente espera, mas a gente precisa do número real porque a gente não pode trabalhar com achismo. Até Então, porque, né, Adri, desculpa, mas até uhum, porque a gente precisa identificar e entender o motivo, por quê? Porque de PP a gente sabe o problema, né? Não, não é de PP. Então, a gente precisa entender o motivo e precisa entender exatamente o que é esse prazo que está sendo solicitado, né? Então, a gente precisa entender isso agora, né? Para dar uma devolutiva agora também, Tá, né? mas a Então, data oficial do módulo 52 é dia 12 ou dia 20? Porque 12 no do portal 7. tá 12 não, é do assim. 7. 12/7. Eu não E entendi porque TCE, está aparecendo No duas. portal tá isso. aparecendo, no portal tá aparecendo 20/7, mas Tá. só que é erro lá do portal, tá? Não, não é Sistema. erro, não, Juliano. O problema é que está aparecendo lá por conta daqueles problemas que a gente precisa saber da trava do sistema, certo? Então, como teve o atraso em algumas situações, eles prorrogaram até o dia 20. Mas a data correta do módulo é dia 12, tá? Eu passei para Não a Dani Trabalhem que com trabalhem com a é dia essa data do 20. dia data. 20. É Isso. do Tá. dia E uma 12 coisa que é mesmo. importante reiterar, gente, a nota do aluno está atrelada, né? O lançamento da nota do aluno está atrelado ao envio da proposta. Então, como foi deliberado inserir os alunos em campo sem a proposta aprovada, vocês precisam persistir e insistir para que essa proposta seja aprovada. Porque lá no final, se o aluno não tiver proposta, a nota não é lançada. E se a gente não estiver ciente, né? Eu vi hoje a movimentação no grupo. Ah, eu não vou fazer de novo, é retrabalho. Eu sei que é retrabalho. A gente também está aqui no retrabalho. Um problema que foi resolvido agora, 2 horas depois já foi desresolvido, vamos dizer assim. A gente também está no retrabalho, mas a gente tem que gerar impacto menor para o aluno, porque quem vai ser prejudicado é o aluno. Então, todas as situações que vocês tiverem, vocês precisam nos informar agora, ainda que o módulo está ocorrendo. Mas o envio da proposta ainda continua sendo obrigatório, como a professora colocou. Foi uma exceção este módulo, inserir o aluno sem a proposta estar inserida no Valoriza, mas não é a regra. Tá bem, então. Eu vou mandar, então, todas as situações pontuais na planilha e me reporto ao Juliano, é isso, né? Isso. Tá, obrigada, então. A gente que agradece. Nádia? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa Tem uma noite. situação assim bem curiosa. De uma aluna, ela está no estúdio, aparece todas as atividades normais, ela está fazendo, inclusive já postou atividade no tempo normal, né, de sempre. No Valoriza, a gente colocou a proposta dela, estava ok, e de repente ela sumiu. Primeiro ela foi cancelada, aí depois agora sumiu. Aí tentamos já, uns 10 dias atrás, colocar a proposta, não aparece nem curso, nem aluna, nem nada. Mas o que me chama a atenção é que no portal está matriculada, é o Observatório Social, e no estúdio tem as atividades. E aí, o que me preocupa é que ela já postou o CRES, tá ok, aí ela foi para campo, porque estava tudo ok, a proposta, né, conforme a orientação. Não vai ter problema, será? Por não estar aparecendo ela, coloca na planilha? Vai Coloca ter tudo na problema planilha. sim, isso. É, Precisa coloca. sinalizar, inclusive, para o Juliano, Isso. porque a gente precisa ver se ela está matriculada. Ela É. Se está... lá no Gioconda ela estiver matriculada, que hoje a nossa base a gente vê lá no Gioconda, aí vai estar tudo certo. Mas precisa sinalizar para o Juliano, para ele me passar essa informação, tá? Ela está matriculada, pagando normalmente tudo, fazendo as atividades, as demais, Mas né? no estúdio não tem nada. Tem no É o estúdio, isso. não tem no Valoriza, só a proposta que não está aprovada. A minha preocupação é depois, sem proposta, sem nota, né? Sim, Então, só sinaliza para o a proposta. Juliano, então, por favor. Tá bom, tá certo, E era vai, isso. e vai sempre fazendo isso, reenviando. Uma hora vai dar Uma hora certo. tá certo, obrigada. Beleza?
Imagina, a gente que agradece. E a Selvina, eu acho que é a última da noite. Pode falar, Selvina. Tem a Mara também. Selvina não conseguiu abrir. Podemos passar para a Mara e depois tentar de novo. Vamos lá, então, Mara. Depois a gente volta para a Selvina. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, professora, professor Juliano. Eu estou com uma situação bem complicada aqui. O que aconteceu no módulo 51, a documentação dos acadêmicos estavam todas prontas, termo de compromisso, termo de convênio, tudo certo, com a prefeitura de Ananindeua. E eles resolveram administrativamente fazer a mudança das qualificações da Secretaria de Administração Pública de lá do local. E aí saiu de uma qualificação de SEMAD para Escola de Governança. Nesse inteirinho, o que eu fiz? Eles solicitaram que eu fizesse novamente o preenchimento do termo de compromisso dos acadêmicos e ingressasse com isso no sistema da prefeitura. E aí leva um tempo para o secretário assinar esses termos de Mara, só um compromisso. minutinho. Você está falando do 51? 51. É um problema Professora, pontual. Você tem que chamar o Juliano, porque não assim, estou conseguindo, só professora. para a gente ficar ciente do problema. Mas, pessoal, é isso que eu estou falando para vocês. Ó lá, isso que não pode acontecer. Não está Tudo que funcionando a comunicação, professora. tudo que Os tiver acadêmicos. acontecendo em tempo real, eu não. Olha, houve mudança do convênio. Primeiro, gente, convênio, a gente já falou para vocês. Nós não recebemos a documentação, curso, nós não analisamos a documentação do curso, nós não validamos pelo curso, né? Então, assim, é o setor de estágio mesmo para essas questões pontuais de celebração de convênio, de ajustes, de cláusula e de mudanças, porque assim, daqui, falo bem a verdade para vocês, nós vamos poder o quê? Orientá-los para que se reporte ao setor responsável, porque entende, Mara, nós não temos Não está instrumentalização para funcionando a resolver. comunicação, professora. Mas desde o 51, Professora, nós estamos com problema no desde o 52. 50. Mas desde o Professora, 51, você mandou eu por estou e-mail também tentando. por Vai, né? Eu não lembro de ter sido copiado em algum e-mail, porque quando Teams. assim, quando vocês até um problema muito, muito sério, tudo, que me marquem no e-mail, a gente vai lá, ó, tem um problema assim, assim, consegue dar uma atenção, porque de qualquer forma, quem vai dar atenção é o setor competente, a gente vai acolher e vai dizer, meu, o que a gente pode fazer? Falar para o setor, fulana está precisando disso, tem número de atendimento aberto? Qual foi o número de atendimento? Não teve retorno desse número de atendimento? Faz um relato desse e nos manda por e-mail. Mas quando eu falo para vocês que o que a gente também pode intermediar é durante o processo. Está Mas eu não estou acontecendo conseguindo fazer isso, Está professora. acontecendo no 52. É um problema do Exatamente. convênio que não deu certo, eu não estou tendo retorno, feedback do setor de estágio. Eu tenho aqui o número do protocolo. Os colegas que nos acionaram, pelo menos para dizer assim, não estou conseguindo, não sei o que tal. A gente vê a necessidade, né, da celeridade para o atendimento e tenta intervir junto aos parceiros, né? Porque tudo aqui é um parceiro do outro. Mas, gente, passado módulo, fechado módulo, lançado nota, o que que a gente pode fazer? Nada, Exatamente. Esse é o problema, nada. professora. Eu tentei todos. Olha, as acadêmicas, para ter ideia, passaram mensagem, fizeram abertura de chamado direto para a coordenação do curso de serviço social. Mas eu não Fiz respondo. várias tentativas pelo Teams, fiz tentativas de comunicação pelo próprio portal Juliano, Valoriza, você no estava momento sabendo disso no momento da durante o interação, da percurso do integração. módulo 51? Você estava ciente de um problema da Mara durante o módulo 51 e você tentou Tentei pelo intervir? Sidle, professora, eu não consegui, os alunos não conseguiram, entramos em live, todas,
passando mensagem, precisamos de atendimento, precisamos agendar. Por quê? Os acadêmicos estão informando, porque um dos caminhos de comunicação também é a mediação. Mas o que eles estão relatando para mim, professora? A mediadora não está sequer lendo a minha mensagem, porque é um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é possível que a pessoa leia e não erre nenhuma vírgula. É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele não tem a resposta. Então, qual foi a situação lá em final de março? Essa ideia. A gente começou no módulo 51. Eu estava solicitando um atendimento diferenciado, um atendimento, por favor, eu gostaria de agendar uma reunião do Teams. Cheguei a falar com a professora Daniele, a professora Daniele disse, não é comigo, você tem que falar com o professor Juliano. Passei chamado professor pelo Teams, para o atendimento, porque essa era uma situação que eu poderia ter O Juliano resolvido não te lá em atendeu, março. Mara? O Juliano não te atendeu? Respondeu, eu tenho aqui Como? as Não te respostas. respondi? Não. Gente, olha, Não, respondeu, mas não Mara, só um não chegou minutinho, nem... Mara, em respeito aos colegas que estão aqui, pelo avançar da hora, isso é um problema muito pontual, Ai, módulo já vi que não vai... 51, sinto muito, mas assim, Juliano, marca uma Vou ficar agenda que eu quero reprovados. junto. Vamos fazer o Eu seguinte, quero estar então. junto para saber o que exatamente essa. E Eu quero preciso recordar de qual quero que foi a puxe situação. todas as comunicações, todas as tentativas que ela falou que não deu certo, tá? Mas assim, gente, nós temos uma pauta, nós temos colega, a gente sabe que todo mundo é trabalhador aqui, todo mundo tem os corres, já são 20, Exatamente. 15, não é? E a gente veio para uma Exatamente. pauta Agora, específica, né, vamos Mara? agora para o módulo 52, né, professora? Porque como acumulou, todos os problemas acumularam, aí acaba que, na realidade, um problema desse virou uma bola de neve do 51. E agora a gente está no 52. Tenho acadêmicos que eu já observei que as colegas colocaram que estão sendo matriculados agora e eles estão caindo no meu colo. Só que aqui em Belém, eu fechei com as prefeituras, fechei com o Estado. Então, uma assinatura de termo de compromisso não é uma coisa assim que faça com tanta rapidez quando cai assim no meu colo. Então, o que eu estou sugerindo para o acadêmico, inclusive? Tem 2, 3 acadêmicas que estão sugerindo. Olha, não tem como, porque leva no mínimo aí uma semana, 15 dias para um secretário assinar o seu termo de compromisso. São lugares que elas querem estagiar. São lugares bons. Então, o que eu sugiro? Faça no 53. Mas aí, quando eu falo isso para o acadêmico, ele pergunta, professora, eu vou ficar reprovada e vocês vão me cobrar a mensalidade? Ó, você vai ficar reprovada. Vou tentar comunicar para ver o que pode ser feito, mas você vai Gente, ficar nós reprovada não no sistema. fazemos, nós não intervimos nas questões de isenção, certo? Nós estamos aqui para sempre dar o suporte pedagógico. Atividades pedagógicas. A gente tenta trazer para vocês o máximo possível das atualizações, que nem está correndo agora, que é um sistema, né, que é um problema sistêmico, para atualizar vocês de como que estão sendo feitas essas tratativas, para que vocês fiquem atentos às informativas, também à medida que a gente vai recebendo, a gente vai repassando para vocês, né? Mas nós não temos como intervir também em isenção de matrícula, nós não somos financeiro, né? Tá, Não mas nesse somos caso, eu vou financeiro. manter, professora, eu vou manter, então, a situação desses acadêmicos do 52, que estão caindo no meu colo, o 52 agora, dia 9/6, para ir colher assinatura de secretário, que vai levar 1 semana, 2 semanas, e já vai encostar na data prazo final, que já foi Ô, feita a Mara, eu vou dilação do falar prazo. para vocês o que a gente fala sempre, que é reiteradamente falo para vocês. Nós estamos 50% do módulo 52 já rodando. A gente tem que estar atentos, ainda mais se é uns locais que vocês já sabem que exigem, né, um prazo maior, a gente fala o quê? No 51 você tem que estar abrindo para o 52, porque a abertura de convênio é em qualquer Mas a vaga momento. está aberta, Aqui é professora. só ótimo. TCE. Aqui a Aqui é gente está. TCE que eu estou Mas falando. então, a questão do Mas é o que eu estou TCE. falando. O sistema, eu não tenho como chegar com um termo de Eu acho que eu compromisso entendi, na mesa Mara. dos secretários e dizer assim aqui, secretário, entra no sistema do governo, entra no sistema da Mara, prefeitura. assim, questão de TCE, só não sei se você se recorda, mas TCE o supervisor acadêmico pode assinar, tá? O TCE.
O supervisor acadêmico pode assinar. Pelo secretário? Os TCE, sim. O supervisor acadêmico, o gestor da ferramenta onde o aluno está sendo inserido, o coordenador da ferramenta, e isso agiliza na assinatura do TCE. Então, se você não consegue a assinatura do prefeito, o supervisor acadêmico pode assinar o TCE, termo de compromisso. Exatamente, termo de compromisso. A gente é supervisor de campo, né, professor Juliano? Supervisor de campo, isso. Você está falando do Por acadêmico. isso, Não o acadêmico. Então, supervisor de campo, perdão. Isso. Então, no local onde o secretário deveria assinar, eu posso assinar? Não, supervisor de campo. Perdão, supervisor de campo. Entendeu? Mas eles são servidores, não vão querer assinar pelo secretário, esse que é o problema. Não. Juliano, o convênio já foi assinado pelo Mara, prefeito. vamos fazer o seguinte. Marca com a Mara, vamos marcar por favor, amanhã. senão Amanhã a gente sem não falta, sai daqui. Um minuto que daí eu te explico certinho, tá? Por favor, Pode ser? gente. A gente Porque marca são amanhã de casos manhã, particulares. o horário que você puder amanhã, que daí eu te explico certinho. Não é necessário ficar esperando 15 dias. Tá bom? Já marca e me marca também, Juliana. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Selvina. Professora, o nome da minha aluna, da Priscila, ela não consta na planilha para mim sinalizar que ela já começou, já está em campo. Uhum. Ela consta na planilha anterior. Passa para o Juliano verificar, tá? Isso. A gente vai consultar cada aluno que não estiver lá, tá bom? Ah, ok. Tudo Mas bem. precisa ser avisado a Juliano. EAD, a gente... Okay. Mas amanhã a gente vai finalizar vai encaminhar um forms, tá? Amanhã. Aí todo mundo preenche com essas informações, essas situações também, ok? Ah, obrigada. Perfeito. Tinha mais alguém, mas acho que baixou a mão. A Érica, acho que tinha, ela Érica ergueu e Keller. baixou. Ainda quer falar, Érica? Já estendemos mesmo. Érica? Não, quem é? O Pablo. Pode falar, Pablo. Está fechado o microfone, Pablo. Pablo, está fechado o microfone. Não sei se você está tentando falar, mas não estamos te ouvindo. Ok? Ok. E, gente, agora boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Enfim, minha dúvida foi bem específica com relação a uma aluna. O Juliano postou hoje no grupo com relação à questão da atividade 1, que ia reabrir para todos os alunos. Ela não está conseguindo repostar, ela já postou, só que ela postou equivocadamente o formulário do CRES. E ela precisava reabrir para ela também. Não sei se vai reabrir para todas. Se a aluna fez a postagem, não, tá? Aí, no caso, ela precisa enviar mensagem para a mediação para solicitar reabertura. Perfeito. A atividade só foi reaberta para o dia 29/6 dos alunos que não enviaram. Ô, Adri, nesse caso, eu vou até abrir aqui uma exceção, porque a gente sabe como que está a mensageria, né? Passa o RA, Pablo, o nome da aluna para o Juliano, tá? Que aí já sinaliza lá, da celeridade, tá? Perfeito, obrigado. RA é o nome da aluna, explica essa situação, tá? Amanhã enviarei. Obrigado. Ok. Keliane. Olá, boa noite, Maria Cristina, boa noite, Juliano. Minha pergunta é bem rápida. Na verdade, como eu comecei agora, né, como supervisora, eu não tinha essa informação que o supervisor de campo poderia assinar o TCE. A minha dúvida é o seguinte, é necessário que lá como responsável estejam os dados do supervisor de campo? Sim. Como responsável logo no TCE? Isso, se ele que vai assinar, ele tem os dados é dele, preencher. né? Uhum. Ah, tá. Muito obrigada. É só isso mesmo. Nada. Ok. Bom, gente, acho que agora, né, esgotou mesmo, né? Fizemos aí uma boa... Estamos com 36 pessoas aqui. Vamos lá. O que eu peço para vocês? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, que nós todos representamos a instituição, a Unicesumar, que todos nós estamos no mesmo barco e que é uma situação geral, né? Então, o nosso papel
aqui é acalmar vocês e dizer que vocês têm essa retaguarda de tudo, de todos os desdobramentos, de todas as comunicações que nós temos sendo passadas, a gente repassa para vocês, para que vocês também busquem acalmar os alunos, né? Então, é uma frente que todos nós devemos fazer, no sentido de dizer, quem fez tudo certinho não tem por que se preocupar, né? Uma hora as coisas se ajustam e nessa hora que a gente vai dizer, cadê sua documentação? Onde que você fez? Tua supervisora havia sinalizado que você ia precisar desse tempo maior. Vamos lá, verificar a planilha. Ah, está registrado na planilha, tem a comunicação aqui da supervisora também, né? Então, que se cada um, o aluno, né, a partir do momento diz assim, envia a documentação, ele envia porque está tudo certo, assim, ah, mas como que eu vou enviar a documentação? Eu nem terminei ainda, não sei o quê. O que foi sinalizado em tempo real e que está lá, que vai estar na planilha e que a gente tem como intervir porque estávamos cientes do processo, está tudo certo, né? Então é isso que vocês têm que também lembrá-los, vamos fazer tudo certo. Eu não vou fazer mais não, eu não vou mais enviar não. Alguém vai ser prejudicado se não fizer, porque você vai culpabilizar quem? Né? Se é uma situação generalizada, né? Então, que culpado que você quer trazer? Quem que você quer culpabilizar? Assistentes sociais e futuros assistentes sociais. Quem que se quer culpabilizar de uma situação que é geral, né? E que a gente está aqui para dizer para vocês, vamos seguir o passo a passo, agora fazemos isso, agora é hora de aguardar, agora espera, agora retoma, e seguir todas as sinalizações que vão chegando, né? Então é isso, meus caros colegas, né? Eu espero que todos fiquem bem, que a gente inicie aí essa semana e que tenhamos ajudado vocês. A equipe está aqui, a Adriana está aqui, o Juliano está aqui. Realmente tem muitas reclamações da Marcela, porque efetivamente é aquilo que eu falei para vocês, um aluno não abre só um atendimento, ele abre 5, ele pode abrir até mais, sem sequer dar tempo de esperar, né, aquele prazo. Mas todos estamos empenhados para fazer o nosso melhor, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Nós estamos fazendo o nosso melhor. E no mínimo, assim, né, a gente tem empatia para os problemas que vocês trouxeram, mas vamos avaliar situação por situação, mas sempre lembrando que tem, né, uma situação geral, né? E à medida que as coisas chegam para a gente vai atuando uma situação por vez, certo? Então, a gente pede, não adianta simplesmente terceirizar a responsabilidade, chama o aluno, tenta acalmar esse aluno, que assim, abre no atendimento, é um problema da secretaria. Gente, vocês têm ideia quanto atendimento a secretaria deve estar recebendo, se é geral? Vocês têm entendendo, né, o setor de estágio, quantos atendimentos? Então, tem situações que fala assim, pô, deixa eu colocar aqui o curso ciente do que está acontecendo, aqui eu tenho o meu protocolo, eu ainda não recebi retorno, e a gente vai avaliando também como que a gente pode ajudá-lo agora, o aqui e agora. Mas todas as tentativas têm que ser feita investida durante o percurso do módulo, e não no fechamento do módulo posteriormente à nota lançada. Nós não temos mais o que fazer. Está tudo vinculado hoje ao Valoriza, né? Ao setor de avaliação, curso vai fazer até aqui. Orientações sobre prorrogações de atividades, né? Lembrando das datas, o que tem que ser feito aqui e agora. Depois que fechar o sistema efetivamente, que fala assim, agora vai gerar a nota, né? O que não foi tratado, ou em fórum geral, ou em fórum privado, a gente não vai ter como atuar. Certo? Então, eu peço a compreensão de vocês. O Juliano está aí sozinho também, sozinho entre aspas, né? Mas vocês sabem que a Dani ela está afastada e vai ficar um bom tempo afastada, mas ele
tem nos trazido todas as questões, tanto é que eu falei, vamos conversar com os supervisores, né? Vamos tentar sanar as dúvidas e acalmar o coração de todo mundo. É essa a situação, gente, certo? Estamos aqui, seguimos aqui, tá? Para apoiá-los no que a gente puder, né? Dentro também da nossa capacidade de intervenção, certo? Valeu, pessoal. Juliano, Adriana. Eu acho que é isso, importante todos terem participado e deixar o registro para aqueles que não conseguiram participar, que assistam, né, esse momento, que vai ser de extrema importância para as informações, para tranquilizar todos os alunos, porque eu acredito que foram passadas todas as informações necessárias e que, caso de dúvida, a gente está à disposição ali no chat, estou atendendo a todos, né? Então, podem vir no chat que vocês serão atendidos. Isso mesmo, e só reiterar que vocês não devem menosprezar nenhuma sinalização do aluno, porque cada situação é tratada individualmente, a gente leva as situações para a equipe da migração, porque nós estamos num momento de mudanças, né? E essas instabilidades vão acontecer mesmo, estavam previstas, inclusive, né, professora, que aconteceriam, mas muitas delas são novas, então vocês podem sim sinalizar para o Juliano, e ele traz para nós e a gente leva para toda a equipe. Agradecer, né, esse momento que vocês disponibilizaram para nos ouvir e nos colocamos à disposição. Exatamente. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Uma abençoada semana. Continue orando aí, que a gente continua orando por aqui. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.